aqueles que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, e também através da internet. E quero agradecer também a presença dos vereadores. E, como sempre, os funcionários, como é que andava essa, né? Nós não conseguimos andar sem o apoio e a ajuda dos funcionários desta casa. Cumprimentar também o representante da Sanepar nessa tarde. E já vou passar a palavra para o nobre vereador, relator, para que ele possa fazer leitura do relatório de inspeção na empresa, na Sanepar. Estação de tratamento de água, unidade de tratamento da Vila Santo Antônio. Aos 10 dias do mês de março de 2014, a CPI da Sanepar, instituída pela portaria 324 de 2013, cumpriu uma inspeção na estação de tratamento da Sanepar, unidade de tratamento da Vila Santo Antônio. Às 10 horas, os vereadores Chico Caiana, presidente, Luiz Pereira, relator, Adilson Sintra, Carlos Marius e Márcio Socrepa, foram recebidos pelo senhor Walter Galdino da Nóbrega, gerente da unidade em Maringá, e pelo senhor Paulo Batiston, gerente-geral da região noroeste. Acompanharam também a visita os servidores Betânia Célio Marcos Rodrigues, Marcos Antônio de Oliveira, Jonatas Lucas Lucizano e Marta Cristina de Lima Melo, bem como os assessores dos gabinetes do vereador Carlos Mariucci, Gustavo Quirino da Silva, a vereadora Carmen Inocente, através do assessor Alan David Andrade de Oliveira Brito, e Maria da Penha Tescaro, do gabinete da vereadora Márcia Procrepa. A comissão e a equipe técnica foi bem recebida. Inicialmente foram conhecer e inspecionar a estação de tratamento de água, onde 85% da água provém do rio Curapó e 15% de poços artesianos, para o atendimento de 320 mil habitantes da cidade de Maringá. O senhor Valteir foi explanando sobre o processo de purificação da água, destacando que Maringá possui 22 reservatórios e neles possuem 12 milhões e meio litros de água, e que a Sanepar garante a qualidade da água para o consumo até o cavalete instalado nas residências, pois do processo em diante é de responsabilidade do usuário, com a lavagem das caixas de água a cada 6 meses, e com o sistema de encanamento em bom estado de uso e de conservação. Em seguida, inspecionaram o laboratório físico-químico daquela unidade, onde o servidor Marcos Olímpio Alves passou algumas explicações sobre a captação e análise da água, que chegam em 1.100 litros por segundo. As análises da água são feitas de hora em hora, onde ficam depositadas em tanques, que chegam a ter 6 metros de profundidade. Primeiro a água chega in natura, depois passa pelo processo denominado filtrada a 300, em seguida decantada a 300, floculada, decantada e, em sua última fase, água produzida. Nesses processos, o líquido captado do rio Curapó recebe substâncias químicas para limpeza e desinfecção. Após a filtragem, são acrescentados cloro e flúor, em quantidades pré-determinadas pelas autoridades em saúde. A última fase, que é denominada de água produzida, é a apropriada para o consumo, onde a água está 100% limpa, clorada e fluorada para se beber. Pedindo permissão para fazer uso da palavra, o vereador Chico Caiana quis saber se por aquele setor teria como impedir que a água com algas tenha ido para a população, com odor e cheiro ruins, como ocorreu no mês de janeiro deste ano. O senhor Marcos disse que não teve como impedir que esta água tenha chegado ao consumo da população. Ele informou que não houve a interferência da Sanepar em distribuir esta água, já que, feitas as análises, ela não faria mal algum para a saúde. O que ocorreu foi que a Sanepar detectou odor e mau cheiro, contudo tentava-se descobrir a causa e até se chegar ao produtor de peixes que poluiu o meio ambiente, levou algum tempo. Ainda com a palavra, o vereador Chicana perguntou qual era o tempo usado para que a água pudesse ser consumida desde que chegasse do rio Parapó, passando por todos os processos. O senhor Marcos Olímpio Alves disse que era de 1 hora e 45 minutos. Na sequência da inspeção, o senhor Marcos explicou que todos os tanques e seus filtros passam por limpeza periodicamente, garantindo-se a pureza da água. Além do tratamento, a unidade reserva 76 mil litros de água por dia.
Colaboram na produção 5 poços artesianos abastecidos pelo Equífero Serra Geral. O roteiro monitorado incluiu a observação dos tanques de recepção e decantação, o laboratório de análises físico-químicos e o centro de controle operacional. O senhor Paulo Batistão informou aos integrantes da comissão que o barro que sobra após a limpeza dos tanques são devolvidos em forma de descarga às galerias pluviais. Perguntado sobre a qualidade da água mineral comercializada por produtores e a necessidade de se ter filtros caseiros, o senhor Paulo disse que a água mineral não tem a mesma qualidade, pois tem conhecimento de que esse tipo de água não tem a adição de cloro e flúor e entende desnecessária a instalação de filtros pelos munícipes. É esse o relatório, presidente. Havendo o termo da leitura deste relatório, não sei se nós vamos colocar isso em votação, né? Porque não tem necessidade, né, de colocar em votação, só para conhecimento de todos. Queremos agradecer a presença do Dr. Manzato, obrigado por ter vindo. Quero dizer que o Dr. Manzato não foi intimado a estar nessa comissão, o senhor foi convidado a nos dar informação a respeito do nosso contrato com a Sanepar. Também a presença do Dr. Daniel. Então, nós havíamos convocado, através de intimação, o senhor Gilmar Cardoso, diretor de Regulação e Fiscalização do Serviço de Saneamento Básico do Instituto das Águas, e também o seu Everton Luiz da Costa Souza, diretor de Gestão de Bacia Hidrográfica do Instituto das Águas do Paraná. Questões de tempo, eles mandou uma correspondência a essa casa, pedindo um prazo de 10 dias para eles poderem estar nesta casa. Foi concedido e ficou marcado para o próximo dia 31 de março, às 14h30, nesta Casa de Lei. Então, nós tínhamos se programado para essa oitiva e, com não a presença dessas duas pessoas, nós convidamos o procurador do município para que ele possa nos orientar e nos dar algumas informações em relação à questão do contrato que a Prefeitura de Maringá tinha com a Sanepar, contrato esse que foi encerrado em outubro de 2010 e por ações na Justiça, a Sanepar continua operando. E nós queremos então passar a palavra ao nosso procurador para que ele possa nos relatar como a situação do contrato, também se algum dos vereadores tiver algum questionamento em relação a isso, acho que é um momento oportuno para que a gente não fique com a nossa reunião evasiva, porque nós tínhamos programado ouvir essas duas pessoas, como não vieram, a gente vai aproveitar o momento e nos inteirar mais ainda em relação ao contrato, em relação a esse serviço prestado pela Sanepar e os caminhos que nós podemos tomar daqui para frente, principalmente com a ajuda do Executivo, através do seu procurador, Dr. Laércio Luiz Carlos Manzato. Desculpe. Queria que o senhor desse uma explanada para nós em relação ao contrato, o que realmente acontece com esse contrato, se nós temos possibilidade de, não vou nem dizer assumir, a prefeitura assumir o serviço, mas que a Sanepar voltasse a discutir, voltasse a conversar e fizesse um contrato que pudesse realmente ter validade daqui para frente. Senhor presidente, eu fiz aqui algumas perguntas aqui, sim, talvez até para direcionar o procurador do município. Eu vou fazer as perguntas, depois o procurador responde todas. Na opinião do senhor, o aditivo ao contrato da Sanepar, encerrado em 2010, tem validade? Qual a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná com relação a esse aditivo? O município de Maringá é acionista da Sanepar. Se é, por que a concessionária não convoca o município para participar das decisões? A Sanepar questiona o valor que o município deve para ela. O município já questionou o quanto a Sanepar deve para o município? Quais as medidas judiciais que estão tomadas pela Procuradoria-Geral para legalização da concessão do serviço de saneamento do município? Muito bem.
Bom, a questão começa no contrato que foi firmado em 26 de agosto de 1980. Foi firmado um contrato de concessão na época, repassando a Sanepar todo o sistema de tratamento e fornecimento de água ao consumidor, com validade para 30 anos, que se encerraria em agosto de 2010. Esse contrato, em 96, na gestão do então prefeito Sérgio Ferreira, foi feita uma prorrogação do contrato. Essa prorrogação do contrato não teve autorização da Câmara de Vereadores. Esse contrato não teve publicidade. Tá? E foi feito simplesmente um puro e simples contrato de concessão autorizado somente pelo prefeito. Já com a Constituição de 88, determinava que todos os contratos de concessão a partir da Constituição de 88, para qualquer tipo de serviços concedidos, os contratos vencidos após a Constituição de 88 devem ser licitados. E qualquer tipo de prorrogação do aditivo, ele deve ter autorização legislativa, que foi o caso do Parque de Exposição, que recentemente o município encaminhou para a prefeitura uma autorização para prorrogar por mais 6 meses um contrato de concessão de Parque de Exposição. Tem que ter autorização legislativa. Esse é o primeiro princípio já baseado na Constituição de 88. Tá? Por conta desse fato, de não haver autorização legislativa, houve essa prorrogação. À época, em 2010, o município já vinha se preparando para ingressar com ação. Na época, o Ministério Público entrou com uma ação contra o município e contra a Sanepar, para discutir uma ação civil, discutir a legalidade do contrato. Nessa tramitação dessa ação na Justiça, o que aconteceu? Durante a tramitação do processo, o Ministério Público deixou a ação incompleta. A ação foi bem superficial. Tanto é que o Ministério Público desistiu da ação. No meio da ação, desistiu da ação e disse que o contrato de concessão município e Sanepar era válido. E desistiu, abandonou a ação. O município, entendendo que não era o caso na época, assumiu a ação, uma vez que o Ministério Público abandonou a ação. O município assumiu essa ação, inverteu a tese da ação até então, que a tese ele estava discutindo simplesmente a questão da falta de autorização legislativa. O município, olha, nós temos a questão da autorização legislativa, a questão de não publicidade do contrato e a questão da legalidade da própria Constituição, que determina que todo contrato deve ser licitado. O município, assim que assumiu essa ação, inverteu toda a situação da ação. O município não concordou com essa resistência da ação por parte do Ministério Público. Uma vez invertida a situação e a defesa do município, o município teve a sua ação julgada procedente em primeira instância, determinando o quê? Que a nulidade dessa prorrogação do contrato por falta de autorização legislativa, bem como por não existir licitação, que era obrigatória. Entendeu? Então, a situação não houve licitação. Então, diante desse fato, por falta da licitação, houve recurso da Sanepar ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por sua vez, confirmou a decisão de primeira instância, determinando da seguinte forma, que deveria haver licitação nos contratos de concessão. Então, vem confirmando a nossa tese da falta de licitação. A única diferença que tem nessa decisão é que o Tribunal de Justiça determina o seguinte, que deve haver uma indenização por esse término do contrato, que deve ser pago um valor pelo término do contrato. Essa situação nós já havíamos discutido com a Sanepar, já notificamos a Sanepar desde 2010 para que ela apresente os valores. A Sanepar vem apresentando um valor absurdo, algo mais de 100 milhões de reais que o município deveria indenizar a Sanepar por o fim do contrato. Só que quando você vê as planilhas da Sanepar no próprio balancete dela, desde os últimos 30 anos,
todos os investimentos feitos para a Sanepar, basicamente, eles já foram amortizados pela tarifa ao longo dos 30 anos. O que é um contrato de concessão? Você concede alguém para tocar o serviço. Quem está tocando o serviço, ele tem, com o valor da tarifa, ele amortiza os investimentos que ele faz. Então, basicamente, quase que todo o investimento feito nos últimos 30 anos foram amortizados pelas tarifas. Tanto é que, basicamente, é a concessionária, Maringá, é a concessão que dá mais lucro para a Sanepar, de todo o estado do Paraná. Então, em Maringá, a sede da Sanepar aqui em Maringá, ela subsidia toda a região que é deficitária. Então, o consumidor maringaense paga a conta de mais de 26 municípios da região, porque eles são todos deficitários. Então, quem paga a conta de água em Maringá, ele subsidia, ele ajuda a pagar o sistema de outros municípios. Que dá lucro para Maringá. Que Maringá, a margem de lucro da Sanepar em Maringá, pelos balancetes dele, gira em torno de 50%. E aí, então, eles cobrem os municípios aqui. Isso. O faturamento que eles têm, a Sanepar, eles faturam mais de 8 milhões mês com a tarifa. O último levantamento passa de 8 milhões mês. Desses 8 milhões, 4 milhões é margem de lucro. Esse valor, eles compram todo o equipamento, conta de energia, funcionário, eles pagam basicamente de 26 municípios da região que pagam com essa conta de Maringá. Então, Maringá paga, o cidadão maringaense paga a conta de toda a região, que é deficitário. Basicamente é o que dá lucro. Tanto é que no balancete anual da Sanepar, o sistema de Maringá é o que dá maior, representa 25% de toda a margem de lucro da Sanepar do estado do Paraná. Então, vocês pensaram o que nós estamos conversando aqui, que é o tamanho dessa concessão. Então, essa é a situação. Então, esse é um ponto que a gente deve discutir nessa questão da concessão. Na Justiça, para vocês terem uma ideia hoje, a Sanepar, por conta de uma liminar, ela vem mantendo essa concessão. Ela já vem mantendo desde 2010 essa concessão por força de uma liminar que nós vamos discutir na Justiça. O município já entrou com todos os recursos, agora nós estamos aguardando o julgamento de um embargo de declaração para poder dar entrada num recurso especial. Então nós estamos aguardando simplesmente esse julgamento de embargo de declaração. São embargos meramente protelatórios, realmente, a gente entende que tudo que já devia ser decidido já foi decidido nessa matéria de Sanepar. Então nós estamos, as medidas jurídicas o município tomou. Nós estamos aguardando agora essa decisão do Tribunal de Justiça, porque o município entende que é o seguinte, que essa indenização, ela é sim discutível, pela própria lei, ela determina que tem que haver um direito a uma indenização daquilo que não foi amortizado pela tarifa. O que não foi amortizado? Aquilo que foi contratado nos últimos 5 anos de investimentos da Sanepar. Dos últimos 5 anos, isso não houve uma amortização desses valores investidos nos últimos 5 anos. Então, esses valores ainda não foram amortizados. Então, esses valores são passíveis de serem discutidos, tá? Desses valores. Só que, até hoje, a Sanepar vem protelando em apresentar esses números e essa discussão. Eles vêm se esquivando de abrir essa discussão do quanto seria o valor dessa indenização. O segundo fator, que eu acho preponderante nesses contratos, que está lá no contrato original, toda a parte de água e esgoto que foi realizado nos últimos 30 anos em Maringá, a maioria dos serviços foi realizado pelo município de Maringá, ou foi realizado pelos loteadores. No contrato prescreve o seguinte: todo loteamento, todo serviço que foi executado pelo município ou pelo loteador no município de Maringá deve ser indenizado pela Sanepar. Se nós imaginarmos os últimos, desde 1980, a quantidade de loteamento que era Maringá em 1980 e o que é Maringá hoje, pela quantidade de loteamento, nós calculamos mais de 400 mil, né? 400 mil metros, né? Mais de 400 mil metros de rede de água e esgoto que foi realizado pelos loteadores ou pelo município de Maringá em loteamento. E a Sanepar deveria indenizar o município. Indenizar como? Através de ações. Esses valores, uma vez aprova-se o loteamento, a prefeitura dá o alvará do loteamento,
pega-se o valor investido pelo loteador, a Sanepar deveria transformar em ação e repassar esse valor para o município. Esse valor deveria ser apurado, e a Sanepar vem recusando a fazer isso. Então, o que o município entende, que na verdade é que a Sanepar deve muito mais para o município do que nós temos que pagar dos investimentos dos últimos anos. Então, a hora que for calculado esse montante que jeito vai ser calculado? É numa ação judicial. Vai ser uma liquidação da sentença. Então, assim que tiver a sentença transitada e julgada do Tribunal de Justiça, esse processo foi liquidado, faz-se a liquidação de sentença e vai apurar o quê? Os valores que a Sanepar investiu nos últimos anos e que não foram amortizados, e os valores que o município de Maringá investiu, ele, o município, ou através do loteador, transforma-se em ações e faz um encontro de contas para ver quanto que cada um deve para cada um. Isso é a forma correta de se discutir essa questão. Então, essa pendência ainda depende dos recursos judiciais que o município está procurando nessa liquidação que deverá ser proposta assim que essa ação estiver chegando ao bom termo. Então, essa é uma explanação um pouco geral do que vem acontecendo no contrato município e Sanepar. Doutor Gonzalo, nessa própria sentença, entre aspas, que veio da parte do tribunal, quando poderia acontecer o final dessa sentença? Porque o próprio tribunal diz que a Sanepar não para de trabalhar enquanto a prefeitura não indenizar. Não é uma forma de amarrar esse contrato junto à Sanepar? Essa sentença, na verdade, não há precedente. Todas as decisões dos tribunais superiores nessa matéria dizem o seguinte: a indenização é uma outra ação. Você não se discute no mesmo processo. O que se discute no processo é se é legal ou não a prorrogação do contrato. Isso já foi decidido que é ilegal a prorrogação do contrato. Assim que deveria, essa discussão do quanto de indenização é um segundo processo. Assim que termina esse primeiro processo, que é a retomada do serviço bem do município de Maringá, se discute quais serão as indenizações a ser pagas uma ao outro. Essa discussão é num segundo processo. É isso que o município vai procurar agora no recurso. Assim que foi julgado em várias declarações, é o recurso do município, dizendo que não cabe. Tanto não é que as decisões, que já está bem mais avançado, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os tribunais já decidiram e o próprio STJ já discutiu que não cabe essa discussão agora. Essa discussão é uma segunda ação. A questão dessas ações que a Sanepar, o senhor tem conhecimento desde quando isso parou de ser repassado ao município, essas ações que a prefeitura teria por direito do município? Isso nunca foi repassado. Nunca foi repassado? Nunca. O município tem mais de 30 anos de ações muito grande para fazer esse acerto com a Sanepar, que são mais de 30 anos. É só você imaginar a quantidade de loteamento que são aprovados em Maringá. Então, esse valor terá que ser feito através de uma liquidação num processo avaliado. O município já providenciou essa documentação de loteamento, a quantidade de metragem. Isso nós estamos terminando de fazer todo esse levantamento para a futura liquidação do processo judicial que será feito. Então o município é acionista da Sanepar? E o município é acionista. Tem direito e deveria ter direito de votação, porque ele deveria ter repassado. Tanto é que o município já vem discutindo essa matéria, já entrou com algumas ações, discutindo até esse acordo de acionista que está acontecendo na Sanepar. O município vem discutindo esse acordo justamente porque ele não concorda, uma vez que ela teria a obrigação de repassar, e ela não repassou. Então, os munícipes maringaenses, eles têm direito a um valor que talvez possa passar de 100 milhões em ações da Sanepar. Então, numa liquidação. Então, nós teríamos direito de assento no Conselho de Acionistas. Eu pergunto, doutor, o que aconteceu durante todo esse período que não houve esse questionamento, principalmente desses direitos do município? Esses 8 anos que nós estamos aí na gestão, dentro da gestão. Justamente por quê? Por conta do final do contrato. Que essa matéria era para ser discutida na liquidação do quê? Uma vez que nunca foi repassado, uma vez que o contrato encerraria em 2010, deveria o município apresentar as contas, a Sanepar apresenta as contas, faz o encontro de conta, o município deve para a Sanepar tanto de investimento amortizado, eu devo tanto em ações, faria esse encontro de contas e pagaria. O problema é que a Sanepar, quando chegou no momento de fazer o acerto, a Sanepar simplesmente vem questionando a prorrogação de contrato e vem se recusando a pagar essa conta. Nós não podemos esquecer que, além de tudo isso, nós temos ainda da Sanepar,
e ela tem levado uma margem de lucro de quase 4 milhões por mês. Então nós temos que calcular de agosto de 2010 até hoje, quanto é que isso ela está devendo. Ela continua, cada mês cresce 4 milhões a dívida, só a dívida da Sanepar Maringá, só na margem de lucro, 4 milhões ao mês, ela aumenta a dívida dela com o município de Maringá. A título de informação, por que as administrações anteriores não questionam isso? Teria como dizer alguma coisa? Por que, por exemplo, as outras administrações, essa daqui a gente entende que estava chegando o seu momento do término do contrato, e as administrações anteriores, por que nunca questionaram essa questão? É um assunto interessante, uma vez que, tanto é até prorrogação, ninguém sabia que existia prorrogação do contrato. Fez uma prorrogação, ninguém sabia, ninguém tinha noção. E nunca, nenhuma administração cobrou-se esse valor, passaram-se várias administrações, a questão dos pagamentos. Quando foi notificada a Sanepar, já alguns anos antes de vencer o contrato, já foi se notificado, porque o contrato venceu em 2010. A partir de 2008 já foi se notificando a Sanepar, porque a questão, olha, o contrato está encerrando, nós precisamos fazer os acertos de contas, precisamos apresentar dívida. Só que a Sanepar veio sempre recusando. Tanto é que a Sanepar só apresentou esse contrato de prorrogação em juízo, quando foi questionado em juízo pelo Ministério Público. Até então ninguém tinha conhecimento dessa prorrogação de contrato. Só ali que apareceu essa prorrogação do contrato. E tanto a Sanepar como a Copel, né, são os órgãos que dão mais lucro, né, hoje no estado do Paraná, pelo que eu fiquei sabendo. A Sanepar, a gente sabe, tem conhecimento realmente que aqui no município de Maringá, 25% do lucro líquido da Sanepar no do Paraná é gerado em Maringá. Por isso que há esse interesse em permanecer em Maringá, porque basicamente hoje, se a Sanepar perder em Maringá, boa parte do faturamento dela, ela vai entrar no vermelho em boa parte do estado do Paraná. Então ela precisa de Maringá para manter operando o sistema dela. E enquanto isso, o município, na verdade, você poderia hoje, com praticamente 4 milhões que sobra de margem de lucro da Sanepar, o município, se o município operasse o sistema hoje, poderia estar pagando a conta do lixo, poderia estar pagando a conta de limpeza pública, poda, todo o serviço de saneamento, drenagem. Isso daria para pagar todo. Tem uma qualidade melhor em relação ao esgoto, por exemplo. Todo. Guatemi hoje, por exemplo, não tem um metro de esgoto, Floriano não tem esgoto. Nós temos vários bairros de Maringá que não tem esgoto. Então, a Sanepar apresenta um relatório. E tanto é que não cumpre, né? Se recusam a fazer esgoto em Guatemi, se recusam a fazer em Floriano e vários bairros de Maringá estão sem esgoto, e eles não têm feito esse serviço. Mesmo o município estando intervindo, conversando com a Sanepar, informando a situação, além do que o serviço que ela presta não é aquele que se reza nessa qualidade. Tanto é que ela já foi multada mais de uma vez pelo tratamento de água. As estações dela são todas deficitárias no tratamento de água. Ela já foi multada pelo município, em 15 milhões pelo município, e pelo próprio governo federal já multou a Sanepar pela qualidade de tratamento de água que ela vem cometer a nível de Paraná. Em Maringá o caso é crítico, as análises foram feitas que tem estação que já ocorreu da estação, do jeito que a água entrava na estação, era jogada nos rios, a água sem qualquer tipo de tratamento. Então nós temos provas, temos laudos devidamente juntados nas autuações. Essa agência reguladora de água do município, ela tem até um interesse em prestar um serviço de auxílio à própria Sanepar e à própria população. A população e a própria Sanepar. Mas, infelizmente, a Sanepar não aceita ela em hipótese alguma. A Sanepar diz que a Agência Paranaense de Águas, Instituto das Águas, que seria o órgão responsável pela fiscalização. Só que, aparentemente, isso não vem acontecendo. Porque se houvesse uma fiscalização dessa agência, obviamente não estaria acontecendo o que está acontecendo em Maringá hoje a nível de tratamento. Nós não teríamos o problema que aconteceu em Maringá, com o problema do cheiro de gosto na água. Quer dizer, essa agência não tem laudo nenhum, tem nenhuma fiscalização, porque até agora não apresentaram. Pelo menos nas autuações que o município fez, que a Secretaria de Meio Ambiente fez nas autuações, até hoje não apresentaram nenhuma fiscalização da agência do Estado. Então a gente acha que está acéfala a fiscalização em cima da Sanepar, por conta do Estado. Pelo pouco que a gente tem observado, essa não agência reguladora de Maringá, mas essa
Instituto das Águas, que inclusive é de Curitiba, e pelo contrato ela devia ser instalada em Maringá, ela só tem um momento que ela é muito útil a todo esse processo, que é o momento dela estar avalizando o índice de aumento. A tarifa é um questionamento. Maringá, por exemplo, se você for analisar pelo contrato de concessão, para se haver o aumento do valor, a Sanepar deveria passar pelo crivo do município. A Câmara de Vereadores deveria participar do procedimento no ajuste da tarifa do serviço de água, apresentar as planilhas de custo. Só que isso é impossível pelo sistema que a Sanepar trata. Ela trata o Paraná como uma tarifa única. Por exemplo, Maringá nós temos uma situação privilegiada, topografia. Tudo basicamente é por gravidade. Todo o sistema de esgoto, todo o sistema de esgoto e água, nós não temos bombeamento. Nós temos bombeamento da captação até o reservatório. Todo o sistema, não existe estação de bombeamento de esgoto em Maringá. Você pode olhar todo o sistema como um todo, não existe. Então, o sistema de Maringá, por que ele dá muito lucro? Porque não tem estação de bombeamento, os reservatórios nossos são locais que tudo por gravidade. E o que acontece? Ele aplica a mesma tarifa para o maringaense, por exemplo, que o cara que mora em Ponta Grossa. O cara mora em Ponta Grossa, lá, por exemplo, é deficitário o sistema de água. Então, só que o cara de Ponta Grossa, ele paga o mesmo valor da tarifa do cidadão de Maringá. Quer dizer, então o cidadão de Maringá está pagando, ele paga um custo pela ineficiência do sistema. Poderia estar pagando um valor bem diferenciado, porque aqui é muito mais barato o sistema. Vereador Carlos Manucci, vereadora de Sucinta, vereadora Márcia. Na realidade, o que a gente percebe que Dr. Gonzaga, acredito que nesses 3 anos agora que nos resta aí de mandato, a gente possa chegar num consenso, nesse encontro de contas, para realmente definir essa questão da Sanepar. Como ela dá muito lucro, bastante lucro, deve haver um consenso de ambas as partes, e beneficiar a população do Maringá. E cada prefeito cuida do seu município. Nós temos que cuidar do nosso município, e ser investido esse recurso aqui para a população de Maringá. A situação é o que a gente espera dessa situação nossa jurídica, dessa situação com a Sanepar, era que realmente a gente encerrasse essa ação, que sentasse, discutisse os valores, discutisse as indenizações a serem pagas e discutisse a tarifa. Nós não estamos questionando, em momento algum, você vai localizar no processo até hoje, o município nunca questionou a questão da qualidade da água, nós temos um problema pontual hoje da água, mas nós não estamos discutindo essa questão da concessão, nunca foi isso discutido. E nunca o município colocou que não quer que a Sanepar fique em Maringá, em momento nenhum. Nós estamos lá dizendo, nós não queremos a Sanepar em Maringá. Tanto é que nós chamamos a Sanepar para conversar, para tentar fazer um acordo que ela continuasse a gerir o sistema, mas não ela cobrando a tarifa do jeito que ela cobra. Tanto é que o município está questionando numa ação judicial o valor da tarifa. Nós entramos com ação questionando, vocês não podem fixar o valor, porque Maringá é uma concessão. Então, se é uma concessão, quem define o preço é concessionário e o concedente. Então, deveria estar discutindo aqui em Maringá o valor da tarifa da água. Então, o que o município está questionando isso também na justiça. Então, o que o município quer é que, de repente, a Sanepar fique e opere o sistema, mas não nas condições da tarifa e não da forma. Ela opera o sistema, mas mas o valor daquilo que é arrecadado vá para o município de Maringá e o município pague a Sanepar pelo real serviço prestado. O município fez orçamento. Hoje, se fosse fazer a licitação do sistema, nós chegamos até a estudar o procedimento para fazer uma licitação. Nós tivemos orçamento em 3,5 milhões de reais para poder operar todo o sistema de água e esgoto de Maringá. Custaria 3,5 milhões, seria o valor do edital de licitação. Quer dizer, para quem arrecada 8,5 milhões, o município pagaria 3,5 milhões. Quer dizer, sobraria 5 milhões praticamente. Então, esse é um valor que poderia estar sendo utilizado nos outros serviços.
Mesmo que a tarifa permanecesse o valor da tarifa, mas hoje o cidadão maringaense poderia não estar pagando a coleta de lixo, não poderia não estar pagando qualquer outro tributo. Isso, todo nessa questão de saneamento, porque a lei de saneamento é você, desde a água, esgoto, mas é a drenagem, é a coleta de lixo, a limpeza pública, essa tarifa de água poderia estar cobrindo todo o sistema hoje. O contrato com a Sanepar, ela não é só água, por exemplo, tratamento do esgoto. E eu entendo que a responsabilidade dela também dar um direcionamento, cuidar do esgoto, tratar com responsabilidade. Aí eu pergunto para o senhor, doutor Manzano, essas empresas coletoras de esgoto, essas empresas que vai na minha casa, na casa de outras pessoas, onde não tem a rede de esgoto, que deveria ter, a Sanepar tem por obrigação, onde tem, onde está instalado um relógio de água, deveria ter também a rede de esgoto, é uma obrigação dela. E o que acontece hoje? Nós temos bairros em Maringá que não tem rede de esgoto, aí as pessoas têm as fossas, infelizmente, no seu quintal, lógico, chega um momento isso enche, o morador é obrigado a pagar para uma empresa dessa lá, tirar essa situação lá dentro do seu quintal, que seria uma obrigação da Sanepar, porque ela teria que cuidar do esgoto da minha casa. Eu pago para isso, eu pago pelo sistema. Aí a pergunta, como é que funciona essas empresas? Elas têm um local para tratar isso? Ou elas pegam esse esgoto e jogam? Não sei se o senhor tem conhecimento disso. Joga dentro no sistema, como é que funciona? Eu fiz o primeiro requerimento da nossa CPI, você se lembra, eu fiz justamente questionando o município sobre isso. Eu não fiz requerimento, não voltou a resposta. Veio a resposta? E o que é isso? Traz para nós a resposta oficial, então. Daí acho que lá talvez tenha sido assinado pelo Dr. Manzato ou não. Vamos ver a resposta oficial que ele está trazendo lá. Aí a gente, baseado na resposta que vem lá, você pode complementar. Eu entendo que se a Sanepar é responsável por isso, ela ainda não conseguiu colocar uma rede de esgoto na frente da minha casa, eu acredito, eu entendo assim, que a Sanepar seria obrigada a me dar essa assistência. Por exemplo, eu não teria que estar contratando uma empresa particular para fazer isso. Eu teria que entrar em contato com a Sanepar e ela teria que ser responsável por isso. Porque se ela é a responsável para gerenciar esse serviço e ela não tem feito, eu pagar para um terceiro fazer, eu acho que a Sanepar está se eximindo da sua responsabilidade. Porque o serviço, hoje, a gente tem que pensar o seguinte, o serviço que dá lucro, na verdade, é o serviço do quê? Da venda da água. Esse é o serviço que dá lucro. Você capta água de graça. Sim. Você trata a água e vende a água. Esse é o que dá lucro no sistema. O que custa dinheiro é o quê? É o tratamento de esgoto, que é caro. É mais caro tratar o esgoto do que captar. 40% do valor da água. Basicamente só que o esgoto, na verdade, deveria ser o contrário. O esgoto é muito mais caro tratar o esgoto do que tratar a água. Então deveria ser mais caro. Então, a parte cara fica sempre deficitária. É a limpeza pública, é a drenagem urbana, que faz parte do saneamento, a coleta de lixo. Essa é a parte cara. Então, a parte cara, a Sanepar caiu, não quer. Não está tocando a parte cara do sistema. Ela só está tocando a má parte que dá mais interessa. Entendeu? É a parte mais lucrativa. E os munícipes pagam a conta do que é caro. Por exemplo, o senhor falou do esgoto, que seria uma das partes cara desse contrato. Aí eu pergunto para o senhor, mas até onde a Sanepar tem realmente tratado esse esgoto? Ele tem tratado os 80% que ele cobra da minha conta de água, por exemplo? Ele não tem tratado nem os 50%. Não, o esgoto, na verdade, o esgoto, pelas autuações que o município de Maringá foi feito na rede de esgoto, o tratamento é deficitário. Não está se tratando a água do esgoto, quer dizer, o que tem saído das casas não sendo tratado. Basicamente é jogado na forma que sai da casa da pessoa. Então você está pagando a tarifa, tanto é que existe uma ação do próprio Ministério Público pedindo que não seja cobrada a tarifa de esgoto em Maringá. Existe uma ação que está pendente na Justiça
até foi polêmico uma época que o juiz acabou dando uma liminar, pedindo para suspender a cobrança da tarifa de esgoto, justamente por quê? Porque não há tratamento. Ela cobra o quê? Pela água e pelo tratamento de esgoto. Que cada um que paga a fatura, a tarifa no final do mês, paga tratamento e vai incluído. Só que você paga pelo todo, e você está, na verdade, você está recebendo metade do serviço, que é água tratada. O esgoto, ele é só coletado, mas ele não está sendo tratado na ponta. Então, esse sistema é deficitário. Então, você está pagando pelo serviço que não está sendo prestado. Então, é isso que tem que entender no todo o processo. Nós precisamos, diante dessas informações todas que nós temos recebido, quando eu fiquei sabendo dessa situação das empresas coletoras dessa situação na foz da minha casa, de dezenas de milhares de famílias da nossa cidade que ainda, por volta de, sei lá, 15, 20, mais de 20% não tem rede de esgoto em suas casas, e todas essas empresas, todas essas famílias, ela paga para a empresa fazer um serviço que era obrigação e é obrigação da Sanepar. Tem um problema sério, por exemplo, na região do Conjunto Guaiacó, por exemplo, e outros bairros dessa cidade, que ela não tem como ter fossa no solo, e aí as famílias sofrem. E aí onde que a Sanepar entra nessa? Esgoto sendo dentro do quintal. E onde que a Sanepar? Qual é a responsabilidade da Sanepar nessa situação? Ela é responsável pela tratamento de água e esgoto, ela é responsável. A própria concessão está dizendo que ela é responsável, quer dizer, a responsabilidade é dela. Ela teria que colocar o esgoto na casa. Ela teria que fazer isso. Ela tem lucro, dá lucro o sistema, não dá prejuízo. Então, ela tem recurso todo mês para isso garantido, quer dizer, mas não investe. Não existe o investimento que deveria ser investimento. Se Maringá ainda está deficitário, não deveria 100% do cidadão marinhense deveria ter tratamento de esgoto, porque tem resultado, tem dado lucro o sistema. Por que não está sendo feito? Por conta do tal do subsídio cruzado. Quando você lê o contrato e você contesta a Sanepar, eles aplicam o quê? O subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? É o lucro que dá aqui em Maringá, eu invisto na região. Então, se está saindo esgoto em outro município da região, né? Quem está pagando a conta é o cidadão maringaense, é o tal do subsídio cruzado. Então, a rede de esgoto em um município, investimento em água, é tudo o cidadão maringaense que está pagando essa conta por conta do subsídio cruzado. Que eles falam assim, Maringá hoje tem mais de 80%, quase 90% de esgoto tratado. Então, agora o maringaense tem que pagar a conta dos outros municípios. Mas não é isso que está no contrato de concessão. O município de Maringá, a concessão é autônoma, só gerida pelo próprio município. Só em Maringá que deveria pagar essa conta de investimento. Tá? É a resposta? Sim, tem a pergunta feita lá no requerimento, no primeiro requerimento dessa CPI, com relação aos caminhões de autofossos e distribuidoras atuantes em nossa cidade. Quantas empresas de autofossa e desentupidoras atuam em Maringá? 29, mas realmente aqui cadastradas, legalizadas, 24 empresas. 24 empresas. Se a Prefeitura Municipal tem conhecimento onde estão sendo depositados os resíduos retirados diariamente. Aqui o secretário Humberto Crispim respondeu, a responsabilidade é do IAP, a responsabilidade do SEMA é a Secretaria, é a mesmo, tá? Não, do Estado, SEMA do Estado. Do Estado, e aí diz que apenas 7 apresentaram documento, realizam o retirão. Na verdade, essas 24 empresas, apenas 7. E aí ele diz aqui, as outras 17 empresas serão oficiadas a apresentar o mesmo dentro de um prazo de 15 dias, a partir da nosso pedido. Aí ela constataram que apenas 7 prestam conta lá e 17 empresas. Aí tem toda aqui uma questão que a gente pode analisar com melhor coisa. Eu acho que vale a pena nós estudarmos depois. Eu acho importante. Mas enfim, nós também perguntamos quem fiscaliza esse procedimento de forma feita a fiscalização, responde o IAP e a secretaria lá, né? A Prefeitura Municipal possui relatório que controla a destinação desses resíduos.
quando aí conta que é 7 versos. Mas eu acho que vale a pena a gente entrar em mais detalhes, a CPI avaliar melhor isso. Não sei se o Manzato tem resposta mais precisa sobre isso, mas vale a pena porque, em primeiro lugar, são 29 empresas, 24 ali fiscalizadas, deve ser um comércio, então, que a gente não enxerga, nós não enxergamos esse trabalho no dia a dia, mas existe, então, porque para ter 24 empresas tem que ter muito serviço nessa área. É lógico que as empresas contratam, porque tem empresas que o esgoto depois não vai pela Sanepar, é outro tipo de recolhimento. Né? Dependendo do serviço, tem que ver esse recolhimento pelo licenciamento das empresas, onde eles estão despejando isso. Esse é talvez o ponto principal. Bom, na verdade, quando eu fiz esse questionamento, participando de algumas reuniões aí, eu me preocupei justamente com isso, por ser essa questão de onde eles estão colocando, foi uma das perguntas que eu coloquei para o nosso procurador, porque é preocupante, eles cobram um valor alto para recolher essa situação nas nossas fossas e qual o destinamento que eles estão correndo. Tem que ter um tratamento, tem que ter um destinamento correto, e a preocupação disso é que eles têm descarregado isso no sistema de esgoto sem nenhuma condição. A gente tem alguns indícios disso aí, e o que a Sanepar tem feito para isso? Na verdade, era uma obrigação dela, ela não tem feito, tem deixado terceiros fazer, e qual é o tratamento que ela tem feito para isso? Nesse caso, estou aqui em defesa, é que daí tem um papel conjunto com o município, por isso que daí vale a pena, a partir da nossa primeira interrogação lá, a Secretaria de Meio Ambiente já despertou algumas, mas essa é uma responsabilidade do município. Agora, caso aquilo que toca a Sanepar tem que ser cobrado, e é nosso papel, e ela cobra sobre aquela que o Dr. Manzato falou, inclusive, sobre a questão do esgoto e água lá. Ela cobra 80% sobre o consumo. Então, isso nós temos que pegar. Agora a questão da autoposta, aí nós temos que averiguar o destino, porque a Sanepar, se ela recolhe, como que é feita, e aí também tem o papel e a parcela, principalmente, do município. É verdade, esse contrato desde o começo, pelo que a gente tem observado, desde o começo, existe uma grande falha do município de não ter fiscalizado essa situação. Mas para isso é que a comissão foi instalada. Eu espero que esses vereadores, nós 5, mais os que nos colocaram aqui, que são os outros, nós estamos aqui representando toda a Câmara, nós possamos fazer um trabalho para que realmente isso não venha continuar acontecendo. Por exemplo, essa é uma questão, por exemplo, a empresa recolhe lá na minha casa essa situação, na minha fossa, e qual é o destinamento? Até hoje não foi muito questionada essa questão, mas eu acho que o momento é para a gente estar questionando, e sim, a Sanepar tem a obrigação de saber o que tem feito com isso. E lógico, aí entra a culpa, o município leva uma quantidade de culpa quando não cobra a Sanepar dessa posição. Mas acho que esse momento é um momento oportuno, agradecer mesmo a presença do Dr. Manzato, porque nós estamos questionando coisas em relação ao contrato que está aí e não está sendo cumprido. Então, eu acho que essa questão do esgoto é um problema sério dentro desse contrato, mas tem também um pequeno detalhe, que é essa questão das altas fósseis, que tem recolhido, tem cobrado, e não é barato para fazer, eles vão lá e cobram o valor que eles entendem, a população paga muitas vezes até com dificuldade, e o que eles têm feito com isso? É muito simples, vai na minha casa, pega, chega lá no receptor da Sanepar, coloca lá, e daí para frente nós não sabemos o que acontece. Por isso esse questionamento, vamos estar dando andamento nisso. Gostaria de saber do nosso relator mais alguma colocação, mais alguma situação, porque nós temos outra reunião agora às 15 horas. O senhor tem mais alguma coisa? Vereadora Márcia. Satisfeito. Vereadora Dilson Sintra, vereador Carlos Maluz. Não esteja satisfeito, acho que por momento é isso. Nós vamos ter que buscar. São informações que eu acho que, até uma vez que tem um questionamento até pela própria Secretaria de Meio Ambiente, até a questão da fiscalização, o próprio IAP, que é um órgão que regula toda a questão ambiental do Estado, ele poderá dar a resposta exatamente de como está sendo fiscalizada essas empresas de autoposta. Tem que haver uma fiscalização, como todas as empresas que fazem coleta de resíduos,
elas têm uma coleta de resíduos sólidos, ela tem uma fiscalização por parte do município, tem uma fiscalização por parte de... Eu acho que isso é também um questionamento que vai ser respondido. Quem é que está fiscalizando exatamente e como está sendo feito isso? Tá certo. Presidente, sim, vou dizer que eu estou satisfeito pela resposta do Dr. Manzaro e pela presença do Dr. Manzaro, do Dr. Daniel, quero agradecer. Mas não está assim, contente com nada, contente com relação à qualidade, né? Ainda mais ontem, na Assembleia Legislativa, se vocês não sabem, o governador passou um tratoraço para aprovar a organizações, né? E isso vai acarretar em aumento de tarifa, vai acarretar em prejuízo ao povo paranaense. Nós defendemos a Sanepar enquanto patrimônio público. Perfeito. Vereadora Márcia, quer fazer as considerações finais? Eu também agradeço a presença do mandato do Daniel Manucci e dizer que realmente a CPI, ela demanda muito trabalho, é muito importante para os vereadores, porque a gente toma conhecimento dos papéis do município, de outros órgãos ligados. E, consequentemente, a gente espera uma atitude, né? Uma ação definitiva para que a gente possa resolver essa questão da Sanepar nesse mandato, né? Pelo menos nesse mandato. Vamos fazer a nossa parte. Está ótimo. Vereador Carlos Marius, o senhor tem o... Para o momento é isso. Obrigado. Vamos continuar buscando as informações necessárias. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos funcionários, da imprensa, agradecer ao Dr. Manzaro, ao Dr. Daniel por ter vindo nos trazer essas informações, agradecer o representante da Sanepar. Quer dizer que é isso. Para mim, essa comissão, ela já tem tido resultado quando a gente vê as pessoas começando a se preocupar pela questão do saneamento da nossa cidade. Coisa que uma cidade do porte da nossa, até então, estava sem os escuros. Quero agradecer, quero dizer que é muito importante a participação dos vereadores, dos funcionários nos ajudando, da imprensa para divulgar esse trabalho lá fora também, e agradecer as informações que o Dr. Manzaro trouxe para nós. Com certeza vai ajudar-nos principalmente com o nosso relator, para que a gente possa fazer um relatório que venha realmente de encontro às necessidades que a população espera dessa comissão. Quer dizer que não tem mais nada a tratar nessa reunião, declaro encerrado e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.